Um lugar sombrio, um vulto, uma pessoa misteriosa. As histórias de terror despertam ao mesmo tempo a curiosidade e o medo do que está por vir. E foi exatamente esse o gênero escolhido pelo escritor Marcelo Araújo, que é o convidado do primeiro bloco de hoje do Iluminuras. Marcelo Araújo é jornalista e escreve desde 1990. Seus textos misturam elementos da cultura popular brasileira e referências da cultura pop em um ambiente de suspense e terror. Bem, eu quero aqui agradecer a presença do Marcelo Araújo, nós que estamos hoje gravando o Iluminuras aqui na Biblioteca do Foro Trabalhista de Brasília, Biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno. Quero agradecer, Marcelo. E inicialmente eu quero... primeira pergunta, lógico, o gênero seu tem aí um contraste, alguns elementos que ao longo da nossa conversa com certeza você vai nos passar, mas inicialmente, quando foi que você teve interesse por esse gênero? O gênero do terror? É. Olha, acho que desde a adolescência, né? Tanto pela literatura, né? De gostar de ler contos de horror, principalmente de autores mais antigos, né? Autores do século XIX, começo do século XX. E então sempre foi um tipo de literatura que eu gostei, que eu me interessei. E ao mesmo tempo eu sempre gostei, até hoje eu gosto, se eu falando de quando eu era adolescente, hoje eu tenho 42, já indo para os 43 anos, mas também até hoje eu me interesso assim, por filmes de terror, histórias sobrenaturais, principalmente histórias envolvendo fantasmas, coisas de outro mundo, espíritos. O que você lia naquela época? Muita coisa de horror, muita coisa de ficção científica, às vezes autores que combinam os dois universos. Eu gosto muito, por exemplo, do Edgar Allan Poe, que é considerada a grande referência do horror, né? Enfim, pelo menos do horror moderno, horror surgido a partir do século XIX, vem desse escritor norte-americano que criou uma série de histórias clássicas, como o Pêndulo, tem os assassinatos na Rua Morgue, né, que é considerada uma história precursora da literatura policial. Até tem um detetive lá que foi meio que um protótipo para o Sherlock Holmes, criado alguns anos depois pelo Conan Doyle. Tem outros que eu gosto muito, que é o Sheridan Le Fanu, que é um escritor irlandês que foi precursor da literatura de vampiros, né? Bram Stoker, que foi o escritor irlandês que criou o Drácula, que é o vampiro mais famoso de todos os tempos, né? Pois é, nesse caso, o que você acha que ocorre mais? O cinema influencia a literatura ou a literatura influencia o cinema? A literatura ela é muito mais antiga que o cinema, mas eu acredito que a partir de um determinado momento, tanto a literatura quanto o cinema, um começou a influenciar o outro. Então, por exemplo, o cinema policial, a literatura de ficção científica influenciaram muito o cinema num determinado período, a partir da década de 20, né? Isso teve um auge, anos 30, 40, 50, 60, mas até hoje persiste. E acho que a partir de um determinado momento, a linguagem cinematográfica ela também começou a influenciar escritores. Por exemplo, eu acredito que exista num Paul Auster, que é um escritor nova-iorquino, tem influência de cinema, de imagens cinematográficas, escritores do Japão, por exemplo, contemporâneos, como Haruki Murakami, que eu gosto muito, muitos desses têm um elemento visual presente, enfim, então eu acho que a partir de um momento as coisas se entrelaçam, mas eu também tenho muita influência de cinema, de música também, assim, eu escrevo muitas vezes, muitas das minhas histórias são desenvolvidas, influenciadas por músicas. Nesses livros, os livros estão permeados de citação a músicas, a artistas. Então, assim, às vezes eu escrevo um livro ouvindo um determinado tipo de música e de alguma forma aquilo está me influenciando para compor, ou a letra, ou a sonoridade, ou a voz do cantor, enfim, o clima que ele desenvolve. Poesia, por exemplo, crônica sempre tenta causar, ou causa, na verdade, e um dos objetivos, sem dúvida, é esse, as sensações. Com relação a essa sensação, a essa sensibilidade, a emoção, você acha que o terror requer, na hora de escrever, mais detalhes para causar essas sensações? Ou é como uma outra leitura qualquer, uma outra literatura qualquer? Ou não, o terror precisa mesmo ser mais detalhista para causar? Eu não diria nem detalhista. E, às vezes, assim, talvez dependa de que tipo de detalhes, né? Enfim, se seria uma coisa assim muito explícita, né? Por exemplo, sangue, horror,
muito incisivo. Eu não sei, depende do tipo de detalhe, mas eu acho assim que um elemento fundamental nessa literatura de terror, de suspense, como na literatura policial, eu acredito que seja justamente você prender o leitor. É você cativar o leitor e fazer com que ele, da primeira página até a última, ele se interesse por aquilo, ele mergulhe na história e se envolva. É o suspense, né? É a emoção, é a curiosidade. Às vezes também quando você deixa as coisas em suspense, sem também dar tantos detalhes, às vezes o efeito é interessante também, porque você desperta a imaginação das pessoas, você faz com que a pessoa... E você às vezes faz isso, né? Com que o leitor meio que se torne um parceiro. O leitor participa mais. O leitor participa. Porque na verdade é o seguinte, você escreve essas histórias. Mas independentemente do que você escreveu, cada pessoa que for ler o seu livro, a partir do momento que você escreveu o seu texto, a sua história, mas ele de uma certa forma ele ganha uma vida própria. Então assim, cada pessoa que for ler o seu livro vai ter uma determinada interpretação. Mas, por exemplo, nesse primeiro livro, às vezes eu escrevi, algumas histórias que eu escrevi, chegava uma pessoa e falava, quando você escreveu isso, você quis dizer tal coisa. E eu assim, eu pensava, não, eu nem quis dizer isso. Deixa eu até mas já que você falou, achei até interessante. Mas eu não tinha pensado nessa hipótese. Professor, esse aqui então, o que você acabou de citar, que é o seu primeiro trabalho, Não Abra, Contos de Terror. São 11 contos. Esse livro foi lançado em 2009, né? Eu tinha um outro livro pronto e tinha essas histórias sobrenaturais que eu escritas ao longo de mais ou menos 2 décadas, outras, né, ficaram de fora também, mas eu ficava, será que eu lanço um livro de terror ou será que eu lanço outro livro que não era terror, era um livro diferente? Mas aí eu acabei escrevendo esse livro, nem esperava que fosse ser aprovado, eu falei, terror, acho que as pessoas não... Mas foi, e aí foi publicado 11 contos. Ele recentemente saiu no formato e-book, né, digital, que tem um conto bônus, né, então no formato digital são 12 contos. Eu gosto dessa coisa de pegar um material que não foi aproveitado, uma sobra e tal, enfim, alguma coisa estava guardada e coloquei nessa versão digital. O seguinte, esse então foi Pedaço Mal Passado, que é esse que eu tenho aqui em minhas mãos. E esse aqui já é uma história mesmo. São 2 contos. 2 contos que se entrelaçam. Né? Tá. Um conto chama João e Maria, que é uma recriação totalmente livre, né? Não tem inspirada no João e Maria, mas bem livre. Mas ele tem assim uma coisa de canibalismo? Tem sim. E o segundo chama Pedaço Mal Passado, é o conto que batiza o livro. Então tem uma coisa de canibalismo, mas eu procurei também não deixar assim, uma coisa assim, muito violenta o tempo inteiro, com muito sangue. Então tem todo um enredo que se constrói até chegar nesse clímax, enfim. Esse é o seu último, digamos, o mais recente? Recente. É o mais recente, A Maldição de Fio Maravilha. E logo aqui na capa a gente já percebe uma imagem que logo que eu vi despertou uma curiosidade, porque traz aí um elemento, talvez, uma figura, pelo menos para quem tem um pouco de conhecimento dessa área, já vai logo bater o olho e ver que tem uma coisa de espiritismo aqui, né? Mas essa era a ideia ou não? Esse aqui é realmente aquele personagem Zé Pilintra ou tem algumas misturas também aqui? O Fio Vilela, que é o personagem desse novo livro, A Maldição de Fio Vilela, é uma entidade que passeia normalmente à noite numa cidade do interior do Rio de Janeiro, e um jovem um dia se depara com essa figura e essa figura começa a levá-lo para caminhos, enfim, mulheres, bebidas, farras e tal, o que acaba gerando preocupação para a mãe desse menino. Aí esse menino se diverte muito e tal, sempre na companhia dessa figura simpática, né? Mas o que ele não imagina é que essa figura é uma entidade sobrenatural que pretende roubar a sua alma, né? Enfim. Eu, para criar esse personagem da Maldição de Fio Vilela, eu tive várias inspirações. Uma delas foi essa que você fez referência, do Zé Pilintra, né? Aquela figura das religiões afro-brasileiras, um homem negro, né? Que está sempre num paletó, num terno branco, com a cartola branca, que é uma figura boêmia, né? Não é necessariamente uma figura do mal, mas é uma figura associada à boemia, né? O Zé Pilintra. Acordou no meio da noite e a chuva ainda estava forte, mas foi o barulho da porta batendo que a fez levantar.
Olhou para Tonzão, que dormia tranquilo ao lado, insensível às pancadas que davam na porta. Maria foi rápido até a sala e abriu a porta, sem pensar em quem batia. Do lado de fora estava o homem que vira horas antes, no matagal, em frente à sua casa. Ele vestia o mesmo paletó branco e, apesar da chuva que caía, a roupa não estava molhada. Para seu espanto, não havia uma gota d'água sobre o corpo do homem magro e alto, que olhava para Maria sem mexer um traço no rosto. Ela sentiu um temor, um arrepio percorreu seu corpo no momento em que a figura sinistra abriu a boca e falou, com uma voz grave e forte: "Vim buscar seu marido." Marcelo, você lida com o terror, histórias, né, assombrosas e tal, mas você se considera um sujeito assim que também tem medo ou não tem isso? É uma boa questão. Eu não sou, digamos, um medroso? Medroso. Mas às vezes acontecem umas coisas estranhas, assim, que eu fico... como qualquer pessoa, né? Às vezes você vê de repente, já aconteceu comigo, de ver um filme de terror, por mais que eu veja filme de terror desde criança e tal, às vezes você vê um filme que é muito forte e você fica impressionado depois, você tem uma certa dificuldade. Eu já tive isso até com conto, história de terror, não sei se muita gente tem isso, mas de ler uma história e depois ficar com aquilo na cabeça e ter até dificuldade. Precisa ir ao quintal no escuro, não vai. Projetos para 2013. Pois é, eu, depois de escrever esses 3 livros de terror, né, e eu ainda tenho mais material pronto, eu tenho mais um livro de terror, histórias de fantasmas pronto, e tem um outro livro que não é terror, estou escrevendo já um outro de história de fantasma, mas enquanto eu editava esse livro aqui, eu surgiu a ideia de fazer um livro infantil. Aí eu mesmo fui fazendo os desenhos e escrevendo essa história, que é uma história que trata de bullying, né? Assim, até um tema contemporâneo, né? Verdade. É a história de sintetizando a história de um garoto que chama Gabá, e ele tem uma testa muito grande. Aí um dia ele vai para a testinha. Aí um dia ele vai para a escola, e quando ele chega lá na frente, alguém fala, a testinha dele. As pessoas começam a fazer piada com ele fica muito mal, aí vai para casa e conta para os pais dele que sofreu esse tipo de brincadeira, de abuso. Bom, Marcelo, vamos fazer o seguinte, então, vamos deixar o fim dessa história. Já contou pelo menos praticamente até o meio, então daqui para frente agora fica para o leitor. Tá certo, ok. Em 2013 a gente promete um novo projeto diferente. Bem, eu tive a satisfação de conversar aqui com o jornalista e escritor Marcelo Araújo. Obrigado, Marcelo. E daqui um pouquinho depois do intervalo, eu converso com o juiz do trabalho, Paulo Blair. Até já. Estamos de volta com o Iluminuras e eu vou conversar agora com o juiz do trabalho, professor universitário Paulo Blair, ele que logo na infância descobriu o prazer pela leitura. Paulo, obrigado pela presença aqui no Iluminuras, por aceitar o convite da TV X para participar deste programa. Você se lembra quando foi que houve essa descoberta, esse prazer pela leitura? Sim, eu recebi de presente um exemplar do livro do Monteiro Lobato, 12 Trabalhos de Hércules, daquela série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E naquele momento eu comecei a ler, assim, eu tinha 10, 11 anos de idade, interessado muito mais assim na trajetória de uma história que para mim era muito mais visual. Mas à medida em que eu fui percebendo que a viagem através das palavras era uma viagem que formava imagens, que formava ideias, e ideias de lugares que eu nunca havia estado, aventuras por espaços que eu ainda não conhecia, e que os livros eram verdadeiros convites para a gente pensar em coisas que a gente ainda não havia considerado, e fazer desses pensamentos novas formas de contato com outras realidades. Isso para mim foi extraordinário. Agora, você como juiz, e aí, claro, tirando aqui, afastando as regras mesmo, a lei, né, as leis em si, juiz do trabalho, de alguma forma a literatura influencia às vezes numa decisão, pesa um pouquinho, ou lhe faz pensar sobre algo? Na verdade, uma das pessoas que me atraiu para a carreira acadêmica dentro do direito,
e ela não é necessariamente a mesma carreira da magistratura, na verdade muitos são, mas nem sempre combinam essas coisas, né? Mas o que me atraiu numa carreira acadêmica dentro do direito foi exatamente um teórico do direito que faz isso. É um professor norte-americano que compara a narrativa literária encadeada, um capítulo após o outro, e compara isso à experiência da jurisprudência, à experiência do direito. A experiência de você construir a muitas mãos, a infinitas mãos, novos capítulos na história da interpretação das normas. E fazendo com que essa história seja, tanto quanto na literatura, um pouco da narrativa da experiência humana. Guardando também surpresas, reviravoltas, momentos de suspense, momentos também trágicos e momentos alegres, né? Não é? Então toda essa riqueza humana descrita na literatura, ele compara com a trajetória da jurisprudência. E é uma comparação muito adequada. Talvez por esse motivo, mas também associando a outros, esse professor se tornou, contemporaneamente, o teórico de direito mais citado em trabalhos acadêmicos no mundo inteiro, que é o professor Ronald Dworkin. Ele ainda está vivo entre nós e já esteve no Brasil algumas vezes, e o trabalho dele faz isso, trata do direito como um romance em cadeia. Ronald Dworkin é um dos autores centrais hoje para a reflexão acerca do direito e, sobretudo, da aplicação do direito. A ideia do romance em cadeia é uma das ideias centrais de Dworkin, não é? E é uma ideia que diz respeito à própria história do direito, que o direito teria a estrutura que tem um romance elaborado por diferentes escritores. Cada geração é chamada a escrever o seu capítulo na história desse romance. Cada geração vai viver da melhor forma que pode as ideias de liberdade, de igualdade. Mas, exatamente ao escrevê-lo, ao vivê-lo, nós vamos aprender o que liberdade e igualdade não são. Não é? Vamos aprender com essa experiência. Não é? E o segundo capítulo já vai ser escrito de uma forma inteiramente diversa, mas como continuidade do primeiro, até porque foi o que eu aprendi no primeiro que me permite escrever o segundo. Não é isso? Essa outra geração já vai tratar esse segundo capítulo desse romance, e a terceira e a quarta, sempre como há uma continuidade, mas essa continuidade não quer dizer que eu não aprenda com a experiência anterior, com o capítulo anterior. Então esse é o grande desafio, não é? Que ele usa essa metáfora do romance em cadeia, como se cada geração fosse chamada a ser autora do mesmo romance, mas num capítulo que é o dela. Poesia é seu gênero preferido? Um dos meus gêneros prediletos. Eu, na verdade, tenho dois gêneros que me são mais caros. Um deles é a poesia e o outro, no mesmo patamar de igualdade, são aqueles clássicos da literatura que formaram o cânone, no sentido não de serem reverenciados de uma forma semi-sagrada, não é nada disso, mas apenas porque há algumas razões pelas quais Shakespeare, Cervantes, Camões, Homero tenham representado pontos de mudança nos seus tempos. Há algo neles que persiste. E aquilo neles que persiste desafia o tempo não porque encapsule o tempo, mas porque nos convida a refletir sobre a mudança no tempo. E isso me atrai imensamente. Você diria talvez um pouquinho um pensamento futurista, não? Mas nem tanto um pensamento futurista, é mais... Nós é que nos remetemos a esse passado. Nós é que nos remetemos a esse passado, e esse texto tem a plasticidade e uma riqueza tal que permite não acomodar interpretações forçadas, não é esse o caso, mas de compreender, e pegando um dos meus autores favoritos, que é Shakespeare, porque é que num determinado momento da experiência humana nós passamos a nos considerar individualmente, pessoas com projetos de vida individuais. Um crítico literário muito famoso atribuiu a Shakespeare, obviamente não a ele exclusivamente, mas como expressão literária, a invenção do indivíduo. E rigorosamente faz todo sentido. A experiência humana
pretérita a esse período que foi o caldo de cultura onde Shakespeare, onde Camões e Cervantes estiveram mais ou menos associados. A experiência humana anterior a esse tempo não é uma experiência de indivíduos, mas de pessoas que existem em estamentos, em classes sociais. Mas a experiência de Shakespeare e dessas outros grandes literatos, desse ponto de transformação da experiência humana, é uma experiência na qual nós passamos a pensar, cada um de nós, como projetos de vida que têm autonomia para buscar e decidir o que é melhor para si. Né? Então isso é extraordinário. A gente olhar, por exemplo, para um Hamlet e ver Hamlet fazer uma pergunta que um homem medieval não faria. E a pergunta de Hamlet é se ele desejava seguir o destino de ser príncipe da Dinamarca e estar próximo ao trono, ou executar a vingança quanto ao assassinato de seu pai, assassinado por seu tio em complô com sua própria mãe. Né? Essa dúvida existencial famosa shakespeariana, ela em Hamlet acontece apenas porque já é possível imaginar, prever, antever a noção de indivíduo. Uma coisa que, obviamente, no período anterior a esse era impossível de se imaginar. Você também é professor universitário. Você costuma indicar assim, um trabalho, uma indicação de leitura fora do direito? Sempre. Porque a experiência do direito precisa ser compreendida na sua multitude, na sua multiplicidade, na sua forma múltipla. Direito não deve ser, creio eu, apresentado apenas através de metáforas para os alunos. Existe um campo técnico de operação bem preciso, razoavelmente preciso, do direito. Agora, o aluno compreende melhor as implicações disso quando nós relacionamos estas aplicações com resultados do cotidiano que estão demonstrados muitas vezes em obras literárias ou em obras cinematográficas ou em obras de arte, às vezes até em artes plásticas. Então a associação dessas coisas como elementos que são porta para fazer essa ponte permite que o aluno em geral entenda algo específico sobre algumas das ciências sociais, como o direito é, que ela é uma ciência social aplicada. Ela é aplicada a um determinado campo de problemas da vida humana. Quando a gente pega uma obra de Shakespeare, como por exemplo O Mercador de Veneza, nós conseguimos compreender uma série de aspectos em que Shakespeare pontuava questões do alvorecer do direito moderno, do alvorecer de um direito que passou a servir não apenas ao funcionamento de uma sociedade medieval, mas ao funcionamento de relações comerciais típicas do início do capitalismo. Né? Então, quando a gente apresenta ilustrando isso para um aluno através do Mercador de Veneza, para ele às vezes fica muito mais claro entender por que um contrato medieval ou um contrato romano não tem o mesmo sentido de um contrato moderno contemporâneo. São sentidos distintos. A gente pode até nos orgulhar, como juristas, de olhar para o passado, ver coisas no passado, no direito romano, no direito medieval, no direito canônico. Fazer um aluno perceber a diferença do funcionamento do direito nesses períodos permite com que ele hoje opere melhor o direito ao qual ele serve. Agora, tudo bem, aqui você nos deu uma explicação muito clara, porquê dessa indicação. Agora, talvez sem essa explicação no primeiro momento, e você indica uma obra ou pede um trabalho, enfim, o aluno não pensa assim, mas vem cá, eu não estou fazendo direito para ser romancista, poeta ou cineasta. É exatamente por isso que a gente, no uso dessas coisas, precisa ter uma interação pedagógica entre a forma de apresentar o direito e literalmente aquilo que pedagogia é, que é conduzir pela mão. Né? Um pedagogo, ele não coloca ideias, um educador não coloca ideias em nossa cabeça. As ideias nós formulamos por nós mesmos. Mas ele nos toma pela mão e nos conduz por alguns caminhos. A aplicação da literatura no direito, creio, requer uma atividade estritamente pedagógica na raiz da palavra, que é pegar as pessoas pelas mãos e convidá-las a um passeio, mostrando alguns marcos desse passeio para que ela compreenda melhor as trilhas que nós estamos seguindo. No fim das contas, assim como o próprio ato de escolher um livro e começar a ler,
é apenas um gesto de convidar, né? É um convite a uma visita monitorada, guiada. Então a experiência humana é fragmentária. A literatura nos ajuda muito a compreender um pouco desses fragmentos. Eu tive aqui a satisfação de conversar com o juiz do trabalho, Paulo Blair. Muito obrigado, Paulo, pela presença aqui no Iluminuras. E você pode rever os programas no site da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro no Iluminuras.